Nossa RJ entrevista hoje é com a professora de português Fernanda Bergamo. Nós vamos falar sobre nossa língua mãe. Não é isso, Fernanda? Exatamente, Roberta. Deixa eu agradecer o convite. Primeiro, porque é um prazer estar aqui com você pessoalmente, porque a gente já teve encontros virtuais. E em segundo lugar, porque é a minha paixão, a língua portuguesa. Então é um prazer falar sobre isso. E é sempre bom a gente falar sobre nossa língua mãe. Como é que está se transformando? O que é que está acontecendo com a língua portuguesa? Porque todo dia, como você diz, né, a língua é mutante. E acontece isso. Mas antes de a gente falar da língua portuguesa, eu queria falar um pouco mais sobre Fernanda Bergamo. É isso? Como é que aconteceu essa paixão pela língua portuguesa? O mais interessante, Roberta, é que meu primeiro curso superior foi arquitetura. Nunca soube disso na minha vida. E eu tive o privilégio de ser aluna de Ariano Suassuna. Ele foi meu professor da cadeira de estética no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu também fui do CAC, viu? São os dois do colegas do CAC. E você não imagina como eu me senti quando na quinta-feira à tarde o professor Ariano entrou. Eu achei, inclusive, que eu tinha tido assim um infarto fulminante, que eu tinha morrido e que estava no céu, porque eu estava lendo um livro dele, que era Pedra do Reino. Eu sempre fui muito apaixonada pela leitura. E sempre fui uma leitora muito voraz. Os livros foram meus amigos e meus grandes companheiros, acho que ao longo da minha vida inteira, mas principalmente na adolescência. E eu estava lendo a Pedra do Reino e não tinha ideia de que eu teria Ariano Suassuna como professor. Então, quando Ariano entrou e deu o espetáculo dele, porque Ariano não dá aula. Era aula espetáculo mesmo. Era espetáculo mesmo. E aí cabe, inclusive, falar que ele se incomodava muito quando diziam aula show. Ele não admitia estrangeirismos. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele corrigia imediatamente, aula espetáculo. Ninguém dissesse ao professor assim, olha, professor, agora nós vamos ter um coffee break. Ele nem levantava. Tinha que ser intervalo para o cafezinho. Ariano era assim. E quando eu vi Ariano Suassuna, eu virei um chiclete no cabelo dele. Por quê? Eu chegava mais cedo na quinta-feira, ia à sala dos professores. Eu o acompanhava pelos corredores do CAC até a nossa sala. E ao terminar a aula, eu o acompanhava novamente, perguntando sobre o processo de criação, como ele imaginava a personagem. E um dia, Ariano perdeu a paciência, mas com aquela gentileza dele, eu levei até um susto. Ele virou para mim e disse assim, olhe, você é um peixe fora d'água. Vá procurar um mar diferente, porque esse aqui secou. Aí eu disse, eu não entendi, professor. Ele fez, eu acho que você está no curso errado. Eu acho que você tem que fazer um curso que mata essa sua sede de cultura. Vá fazer letras, pedagogia. Aí eu disse na mesma hora, esse professor, eu não tenho a menor condição, porque você não pode fazer 2 cursos na federal. Exatamente. E eu não tinha condições financeiras de pagar um curso particular. Ele só disse o seguinte, quem quer faz, deu as costas e saiu. Foi a única vez que Ariano foi um pouquinho seco comigo. E Ariano era o seguinte, eu acho que ele guardava essa história, porque na quinta-feira seguinte eu não fui esperá-lo na sala dos professores, porque, afinal de contas, eu percebi que estava sendo um pouquinho invasiva. E, ao chegar na sala de aula, ele foi até a banca onde eu estava e me entregou um papelzinho, que eu guardo até hoje com o maior carinho do mundo, com os valores do curso de letras da Fafiri e da Católica. Meu Deus. Aí ele bateu assim no valor da Fafiri e disse, você está vendo que está mais em conta? E a Fafiri tem parceria com a Federal. Ou seja, nós temos professores em comum. Final do ano eu fiz vestibular para a Fafiri. Comecei o curso de letras à noite, levando o curso de arquitetura, porque era tarde, manhã, os semestres revezavam. E no dia que eu dei a minha primeira aula, eu me lembrei de Ariano, porque o tal peixe encontrou o mar. Então, assim, Ariano foi minha inspiração, porque Ariano é o professor da alegria, da leveza, e eu sempre quis, trabalhando língua portuguesa, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, passar para o meu aluno que a língua portuguesa tem que ser ferramenta de cidadania, ferramenta de aceitação, ferramenta social e profissional, porque todo mundo tem direito a ser um bom comunicador. É claro que a gente tem uma escola ainda bastante desigual, mas a minha intenção, e aí a inspiração é Ariano Suassuna, é exatamente levar a língua portuguesa na sua simplicidade e fazer com que as pessoas entendam que ser simples não é vulgarizar, não é usar abreviação, não é ter que usar regionalismo, não é ter que colocar o internetês. Eu não sou contra nada disso, mas há ambientes textuais que permitem
e que não permitem. Você sabe disso, porque seus textos são extremamente adequados ao ambiente, né, no qual você propõe a matéria e tudo mais. Então, assim, eu sou da escola de Ariano, e foi Ariano que me empurrou para a sala de aula, não tenha dúvida. Agora, afinal, eu fiquei na dúvida, se formou pela Fafiri ou pela Federal? Exatamente. Terminei arquitetura pela Federal e me formei em letras pela Fafiri. E optou, então, aí por não ser tenha professora? Dúvida. Trabalhei 2 anos como arquiteta para pagar o curso de letras, mas assim que eu me formei em letras, eu já estava trabalhando em sala de aula, e aí é um caminho sem volta, porque, se possível, até o último dia da minha vida estará lá dando seus conhecimentos maravilhosos da língua portuguesa. Agora, por que a língua portuguesa é tão difícil? São tantos verbos para conjugar. Pois é. Nós não tivemos muita sorte nesse aspecto. Nós temos realmente uma das línguas mais difíceis do mundo. E você citou bem a questão dos verbos, por exemplo, e se nós pensarmos, por exemplo, e compararmos português e inglês, todo mundo sabe como é muito mais fácil o inglês. Inglês não tem acentuação, inglês não há problema de conjugação verbal, nós temos verbos, inclusive os irregulares, para atormentar o nosso falante, não é? Mas essa língua, apesar de muito difícil, é muito generosa, porque ela mostra caminhos diversos para que nós sejamos excelentes comunicadores sem que a gente precise imitar ninguém, porque eu acho que só ficamos confortáveis falando e escrevendo quando a gente respeita o próprio estilo. Então, assim, aqui com você, observe como eu estou sendo informal. Eu uso a gente no lugar de nós, eu digo pra no lugar de para, eu tenho meus vícios da oralidade, eu digo aí, né, Roberta? Porque eu acho que isso é adequado. Eu acho que se eu ficar me preocupando por ser professora de língua portuguesa, de usar palavras rebuscadas e usar a linguagem muito formal, as pessoas vão ver uma incoerência no meu discurso. Aquela incoerência de que, assim, nossa, essa professora fala o que eu não entendo. E comunicação pressupõe entendimento. Você só é bem-sucedido se, mesmo diante de um público heterogêneo, você consegue que todos entendam você. Então, assim, eu gosto demais da riqueza da língua e eu concordo que há jargões profissionais. Por exemplo, os advogados adoram os latinismos, não é? Data vênia. E eu não vejo nada demais nisso, desde que eles usem os latinismos entre os pares. Entre eles, exatamente. Entre eles, não é verdade? Mas por que os advogados, a classe jurídica, gosta tanto de rebuscar e dizer tanto que eles falam aquela língua, como você diz, o latinismo, o juridiquês, como a gente fala? Pois é. Eu acho que isso começou pelo próprio curso superior, pelo próprio curso de Direito. Olha, eu trabalho muitos anos com esse período de transição, que é o aluno que finaliza o colégio e deseja entrar numa universidade. E ele precisa passar pela redação. Então, vamos falar da redação do Enem, que é o carro-chefe do curso superior. Ele precisa desenvolver um tema em, no máximo, 30 linhas. E para quem quer cursos concorridos, como medicina, direito na federal, você não pode pretender tirar 800 no caso do Enem. Você tem que tirar pelo menos 880 para a sua nota nem te ajudar nem te prejudicar. Para conseguir uma vaga em medicina e pretender que a redação ajude nessa conquista, o aluno tem que tirar pelo menos 900. Mas todo mundo concorda que 8,5 é uma nota muito boa, não é verdade? Concordo. Muito boa, mas não dá essa chance. Então, esse menino, ele treina, ele pratica para que ele atenda as competências do Enem e escreva sobre um texto de forma completa em 30 linhas. Aí ele entra na universidade porque ele consegue a vaga. E aí eu escutei isso de muitos alunos meus fazendo curso de Direito. Professora, alunos excelentes, brilhantes. Professora, eu tenho algumas cadeiras que as provas são abertas, são questões abertas. E eu respondo tudo que é pedido. E o professor não me dá mais do que 700. E aí eu vou perguntar, eu digo assim, o que é que eu errei? Se você não errou absolutamente nada. Só que você só escreveu 3 páginas. Então, o curso superior, ele está fazendo com que esse aluno use períodos muito longos, passe a ser mais rebuscado, fale muito para dizer pouco, parece ensinar a enrolar. Mas olha, a boa notícia, e eu trabalho atualizando língua portuguesa para diversos nichos profissionais, é que eu vejo agora inúmeros advogados preocupados com a linguagem mais leve, mais clara, mais objetiva, formal, sim, mas não inacessível. Porque concorda comigo, Roberta? Às vezes você coloca uma causa na justiça.
E aí você contrata o advogado. Digamos que você chega ao fórum e o resultado da sua causa está lá à sua disposição. Você recebe, você lê, você não sabe se você ganhou ou se perdeu. Você tem que esperar o advogado para ele traduzir para você. Para mim, isso não é comunicação, não é boa comunicação. Quem escreve um texto que nem todos entendem é uma pessoa mal sucedida na comunicação, eu acho. Mesma coisa a gente fala dos médicos, né? Com relação aos médicos, especialmente os médicos com seus pacientes. A gente sente muito que às vezes o médico não consegue comunicar ao paciente o que ele o que ele tem, porque usa termos tão técnicos que a pessoa não consegue entender. E não consegue o principal, não consegue que seu paciente compreenda o que ele tem, compreenda o tratamento, o diagnóstico, e principalmente o objetivo de uma profissão que deveria primar pela humanidade, deveria ser assim: esse paciente sai do consultório mais tranquilo e mais seguro. Ao usar uma linguagem que o paciente não entende, ele já está sofrendo, porque ninguém vai ao médico porque está bem, né? Há exceções, claro, mas assim, a gente falando de uma forma geral, você procura um profissional porque você está com algum problema de saúde. E aí, se você sai do consultório com o mesmo problema de saúde sem entender, Roberta, não pode. Não é. Agora, eu queria saber assim, a dica para uma redação hoje do Enem, para quem está nos assistindo, qual é assim a dica geral? Eu acho que, em primeiro lugar, esse candidato a qualquer curso precisa saber da importância da redação. E aí parece que eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas eu acho que todo mundo vai entender. Às vezes os alunos estudam muito e precisam estudar física, química, biologia, mas eles vão fazer provas objetivas. Você concorda que nós estudamos, às vezes, um capítulo inteiro de química e às vezes a gente não compreende o assunto? Se cai uma questão lá, média, é possível que a gente não saiba a resposta, mas a gente pode marcar e acertar. Pode chutar, como a gente diz. Redação, a gente chuta? De jeito não nenhum. Chuta. Então, assim, ele precisa, em primeiro lugar, saber da importância da produção textual para esse fim, que é ele conquistar a vaga. Em segundo lugar, eu acho que a grande dica é conhecer os critérios de correção. Porque pode parecer meio incoerente eu falar assim: ô Fernanda, você fala para que eu saiba corrigir a redação. Não, eu falo para que você entenda como a sua redação vai ser corrigida. Porque se você compreende o que é que vai ser cobrado no seu texto, você consegue atender. Então, assim, basicamente a redação do Enem, ela pede 5 competências. Então, a norma culta, e ela precisa estar presente, vale 200 pontos. Dos 1.000 pontos, 200 pontos são essa norma culta. O que significa norma culta? Seria esse aluno provar que ele diferencia o coloquial do formal, que ele não usa naquele texto os vícios da oralidade, os regionalismos, as abreviações, porque isso não é adequado à língua formal, certo? Ele mostrar o domínio gráfico, o domínio gramatical. É isso. Ele garante os 200 pontos. E olha, no meu vestibular, metade da redação era avaliação da norma culta. Hoje são 200 pontos dos 1.000 pontos. E esse é um critério importante. Então, assim, a história de tem que dominar a concordância, a regência, saber usar o acento grave. Roberta, ninguém sabe usar vírgula. Esse é um desafio que eu sempre lancei para os meus filhos. Eu, às vezes, digo para eles: olha, eu quero que vocês procurem, pode ser em jornal. Era época em que jornal é impresso e eu tinha assinatura de jornais, revistas semanais e tudo mais, e eu colocava esse desafio para eles. Eu quero uma matéria de 2 páginas, de 2 folhas, aliás, né? De 2 folhas, em que vocês consigam me mostrar um texto que não tenha uma falha de vírgula. E eles, era uma forma de incentivá-los a ler. Era um desafio. Era um desafio, e eles traziam, e eu sempre encontrava falha. Porque como é que ensinaram vírgula para a maioria dos que estão nos acompanhando? A vírgula é uma questão de respiração. Se você precisa dar pausa para respirar, coloca vírgula. Como é que o asmático vai escrever? Imagina o tanto de vírgula. Vírgula é questão gramatical. E eu costumo dizer o seguinte: eu faço muitos aulões e participo de muitas lives para pessoas que nunca tiveram a oportunidade de serem meus alunos diretos, mas eu acho que eu preciso, como ex-aluna de uma Universidade Federal de Pernambuco, eu acho que sim, que essa é a postura de qualquer profissional, mas o que eu digo é assim: como aluna de uma federal, eu preciso devolver para a sociedade aquilo que eles me ofereceram. De alguma forma foi assim. Então, assim, eu sei que eu não fiz letras na federal, mas fiz arquitetura. E aí eu dou muito aulão solidário e a gente tenta despertar para causas e tudo mais. E a minha dica de véspera para aquele menino, para aquela menina que vai fazer a prova no dia seguinte é: na dúvida, não coloque.
Na dúvida, não coloque o acento grave. Na dúvida, não coloque a vírgula. Na dúvida, não acentue a palavra. Por quê? Veja só, eu tenho aqui 2 redações maravilhosas, as 2. Nessa daqui, o aluno esqueceu o acento de café. Nessa daqui, o aluno colocou acento em caju. Café, todo mundo sabe que tem acento, caju não tem. Não tem. Para todo mundo, a falha foi a mesma, porque foram falhas de acentuação. Só que nessa redação aqui, que esqueceu o acento de café, eu não desconto nada. Porque numa redação muito bem escrita, a gente sabe que a ausência do acerto foi por nervosismo, por pressa. Agora, a presença do erro não passa pela desculpa, eu estava nervoso, eu estava apressado. Você coloca acento porque você não sabe. Nunca tinha pensado nisso na minha vida, minha gente. Na dúvida, não coloquem o acento. Isso. E vale para o texto profissional. Vai escrever um e-mail. Não tem aquela pessoa que gosta de língua portuguesa, Roberta é fantástica. Não tem Roberta do lado, não tem como mandar dúvida para mim, porque você tem que clicar e enviar, porque tem um prazo a cumprir. Ficou com dúvida, tem crase, não tem acento grave, não tem, não coloque. Porque quem recebe a sua mensagem, se você precisava colocar o acento grave, vai pensar assim, para cumprir o prazo e pela pressa, ele não colocou. Mas se você colocar onde não devia, ele vai dizer, você tem que estudar crase. Então, na dúvida, não coloque. E por que crase é tão complicado? Olha, isso aí realmente eu vou dizer, essa coisa da crase ainda me pega. Eu sinto isso. E eu acho, novamente, que é uma grande responsabilidade da escola. Porque a escola trabalhou o acento grave de uma forma muito gramatiqueira. Nós precisávamos decorar regras. E assim, quem era bom de decoreba, decorava, fazia a prova, tirava nota boa, 2 dias depois, Esquecia. Desvincular o ensino da língua portuguesa da prática do uso dessa língua na comunicação escrita e oral é o grande problema da escola. É o grande desafio. É o grande desafio do professor apaixonado pela língua que quer quebrar essa má impressão que o aluno tem. Meu Deus, que aula chata, me forçou a decorar oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, para quê? Concordo, eu acho que oração subordinada, substantiva, objetiva, direta precisa ser dominada por quem vai fazer letras, para quem vai estudar linguística, e não para um usuário que precisa chegar a um ambiente profissional com um bom domínio da língua. E fazendo as pazes com isso que parecem ser inimigos. A crase é inimiga da população. Não é verdade? Inimiga da população, porque a gente fica, e a gente estuda aquelas regras, já substitui palavra masculina, não tem crase, mas quando chega na hora, Roberta, a gente fica... crase, vírgula, nós citamos hoje. Eu vejo em textos de profissionais da área de direito, que são pessoas que parecem muito preparadas. Agora, eu preciso falar com você de uma coisa que me dói muito na internet, me dói, que fere meu coração. Nada a ver. Por favor, professora Fernanda, explique como se escreve nada a ver. Por favor. Não é do verbo haver com H. É só você pensar como é que você pode substituir o nada a ver. Isso não tem nada a ver com você, isso não tem nada que ver com você. Você percebe que você escreve que ver separado? Então, por favor, haver é separado. E não tem H. Por favor, não é? Por favor. Quando você quiser dizer, comentar lá, não tem nada a ver. Diga, professora, por favor. Isso, e olha só. E eu já adianto, é feio errar essa grafia, mas muito mais desagradável é você falar que a matéria de Roberta não tem nada a ver. Já discordo de você de cara. Não, porque você chega lá e botar não tem nada a ver com H, aquilo me chega a dar uma dorzinha, não é verdade? No coração. Pois é. E a pessoa ainda acha que está, né, criticando assim por cima. Se posicionando criticamente e comete a falha. Pois é, porque é isso mesmo, equívocos no texto fazem a comunicação perder a credibilidade. Agora, você me falou hoje uma coisa interessante. Você estava na CBN e lhe perguntaram, o Mário Neto lhe perguntou, quando é que uma palavra entra no dicionário? E eu fiquei pensando, realmente, quando é que uma palavra entra no dicionário? Pois é. A língua, que é esse elemento vivo e que se modifica no cotidiano, ela passa pelos processos de arcaísmos, que são palavras que caíram em desuso, não é verdade? Palavras novas, que são inventadas o tempo todo, e palavras antigas que chama-se neologismo, não é isso? Neologismo, exatamente. E palavras antigas que recebem significados novos, não é verdade? Por exemplo,
essas palavras, elas às vezes acontecem pelo impacto do momento. Por exemplo, a pandemia fez com que a população começasse a falar em videoaula, em telemedicina. Sim, eram termos que já existiam, mas que não eram falados e discutidos pelo usuário da língua. A língua se modifica a partir do usuário culto. E não entenda o usuário culto como professor de língua portuguesa. São as pessoas que tratam a língua adequadamente. Então, a primeira situação, para que essa palavra seja dicionarizada, é que essa palavra ela tem uma razão de ser. O primeiro critério seria assim: há um grupo significativo, um grupo linguisticamente competente utilizando essa palavra, aí o primeiro critério foi atingido. O segundo é assim: não há uma palavra no dicionário que tenha o mesmo significado, porque se tiver, ela não entra como palavra nova, ela entra como sinônimo de uma palavra já existente. E essa palavra, ela foi construída, esse neologismo, respeitando a base da língua, a origem grega, a origem latina e tudo mais, e aí, passando por esses critérios, ela é dicionarizada. Tem um exemplo que é bem interessante, que é como, não é um neologismo, mas é um estrangeirismo. Os estrangeirismos, e aí eu falo do nosso querido Ariano Suassuna. Ariano, ele não suportava o estrangeirismo. Então, ninguém dissesse que a aula dele era show, nem que dali a 10 minutos seria o coffee break. Tinha que ser aula espetáculo, intervalo para o cafezinho. Ariano sempre foi assim. E assim, eu concordo com a intenção de Ariano, mas eu não sou tão exagerada. Eu acho que há estrangeirismos que nós já utilizamos tanto, que fazem parte do cotidiano, sim, e que podem ir para o dicionário. Só para que vocês tenham uma ideia. Shampoo, que nós entendemos SHAMPOO, foi aportuguesado e muita gente escreve com X, XAMPU, sem acento, shampoo. Com shopping aconteceu a mesma coisa. O SH do shopping, lembre do SH do shampoo, virou X. E se tentou dicionarizar. Só que o usuário culto da língua não aceitou o shopping com X. Não aceitou. Nossa, shopping com X? Não, isso não é shopping. A gente vai para uma ruazinha, fubequinha de venda. Passavam a má ideia. O usuário culto não aceitou. E aí, nós continuamos a grafar shopping com SH, embora a gente aceite shampoo com X. Do mesmo jeito que skate. Porque skate se abrasileirou, mas ninguém consegue escrever skate S-Q-U-E-T. Ninguém escreve. Todo mundo só escreve da forma... Porque o usuário culto se incomodou. Agora, estresse. Nós começamos a aportuguesar sem problema nenhum. Então, agora é uma questão de aceitação. E por ser esse elemento vivo, se cai num grupo que é o usuário culto da língua, o gramático revê, o responsável pelo dicionário, depois de passados pelos critérios, dicionariza a palavra. Agora eu queria saber essa questão do gênero. Certo. Isso é uma questão que está muito em alta no momento e tem gente que quer introduzir o verbo neutro, o pronome neutro. Pronome neutro, desculpa. O pronome neutro, todes, né? E tirar o todos. Como é que você vê isso? E acha que isso vai pegar? Não, não acho. Tenho profundo respeito. Eu sou aquela defensora da comunicação não violenta, da comunicação inclusiva, da comunicação assertiva. Eu acho que a gente precisa rever o uso de palavras e expressões que, por desconhecimento da origem, muitos usam. Muitos. Eu antes de falar dessa questão da linguagem neutra, Roberta, para que, inclusive, sirva de pano de fundo para a explicação e o meu posicionamento, porque é opinião. Claro, né? É a opinião de uma professora de língua portuguesa. Isso. E eu cansei de escutar meus avós usarem expressões como o samba do crioulo doido, como denegrir, criado mudo. Eles não usavam mesinha de cabeceira. Eu ouvia meus avós, que não eram pessoas preconceituosas, usando esses termos, e eu me apropriava deles e usei até pouco tempo. Eu sou uma defensora da comunicação não violenta e no momento que eu soube
Qual é a definição de criado mudo, que era o escravo, que ficava a noite inteira acordado ao lado da cama do senhor, abanando nas noites quentes ou com um copo d'água para matar a sede, às vezes sem poder se encostar na parede. Ali era o criado mudo. No momento que eu tive noção de onde vinha, eu imediatamente substituí por mesinha de cabeceira. Porque se a minha palavra, a minha expressão, ferir uma pessoa, o que é que me custa na vastidão da língua portuguesa de substituir por algo que não fira? Então hoje eu digo, não diga judiar, não diga denegrir, não use a expressão fazer nas coxas, não diga eu não sou tuas nega, pelo amor de Deus. A gente precisa repensar e nisso não tem nada de mimimi. Então, dizendo isso, o que é que eu falo da linguagem neutra? Ah, não pode ser todos e todas, vamos falar todes. Já sugeriram que no lugar do artigo final colocassem um arroba ou um X. Ou um X. Aí eu peço para que essas pessoas pensem no seguinte, a língua muda, mas a língua não é forçada a mudar. Não é forçada. O que está havendo aí é uma boa intenção, mas numa situação que força e que exclui. Mas não exclui o preconceituoso, não. Exclui muitas vezes o cego, o surdo, aquele que lê os lábios e que de repente vai ver pessoas dizendo todex, todes. E a pessoa vai ler os lábios e vai dizer, está dizendo o quê? Porque para mim não é todos nem todas. Então, no momento em que é sugerido algo para inclusão, mas que exclui pessoas que já têm as suas particularidades, então não há inclusão. Então não há inclusão. Não é uma língua inclusiva. Não é inclusiva. Agora, outra coisa. Eu queria saber, quando eu me refiro a uma plateia, eu aprendi na minha geração, pode ter mudado, por isso que eu estou lhe perguntando. Eu falo assim, boa noite a todos. Agora eu vejo que as pessoas se dirigem assim, boa noite a todos e a todas. É necessário dizer isso, porque eu aprendi que o masculino compunha tudo, não era necessário dizer todos e todas. E agora eu vejo que todos se dirigem a todos e todas. Como é que acontece agora? Pois é, eu vejo, e aí a gente volta àquela discussão. O usuário culto tem feito isso, mas tem errado. E deixa eu dizer por quê. E não é por conta de se referir aos homens com todos e às mulheres para todas, porque assim, quando eu estou na plateia e eu escuto boa noite a todos, eu não me sinto diminuída como mulher de jeito nenhum. Eu compreendo que o masculino plural ali não é um machismo da língua portuguesa. Eu compreendo a origem dos tais artigos, o a, o o e o e, né, lá atrás, e a explicação dessa prevalência do masculino plural na língua portuguesa. Eu compreendo e não vejo nisso machismo, nem me diminui. Mas eu compreendo que se incomoda um grupo, por que não mudar? Mas a questão é que as pessoas estão mudando e estão sendo deselegantes. Porque se você precisa cumprimentar, você primeiro cumprimenta as mulheres. E ninguém está dizendo boa noite a todas e a todos. Você tem toda a razão. Eles estão dizendo boa noite a todos e a todas. Então, muitas vezes, eu trago a discussão para assim, vamos acabar com essa questão de gênero e vamos buscar palavras dentro dessa vastidão da língua portuguesa, alunos e alunas, estudantes. Boa noite vocês. Boa noite vocês que são apaixonados pela língua portuguesa, né? Boa noite, auditório. Exatamente. Então, assim, há nessa vastidão da língua termos que não se referem ao gênero masculino e feminino. Então, podemos resolver. Boa noite, plateia. Isso. Quem tem bom vocabulário consegue a comunicação inclusiva sem ter essa preocupação de criar uma forma diferente, esquisita de se comunicar. Professora, agora realmente foi uma aula. Agora, voltando para o estrangeirismo. O que é que você acha dessa questão do estrangeirismo? A gente usa muita coisa estrangeira, especialmente hoje em dia, do inglês. Eu acho o seguinte, por muito tempo eu considerei que isso acontecia aqui no Brasil por uma baixa autoestima. Eu também acho. As pessoas sempre achavam o seguinte, se eu uso a palavra estrangeira, eu mostro um certo poder. Eu também acho. E eu acho que, se a gente pensar em questão de autoestima, nós vamos buscar valorizar a nossa língua. Olha, sem ser estrangeirismo, você deve ter convivido com pessoas assim, que iam passar as férias no Rio de Janeiro e voltavam com sotaque. Carioca, né? Porque achava que carioca é mais... a questão do nordestino se sentir inferior ao sudestino. Roberta, olhe, tem um exemplo num livro fabuloso do linguista Marcos Banho,
para que a gente possa usar esse exemplo como ferramenta de combate ao preconceito linguístico. Marcos Banho diz o seguinte: quando um carioca diz meu tio veio me visitar, todo mundo acha bonito, charmoso e sedutor. Mas quando o nordestino diz assim, olha, isso é muito bom, vem às 8, todo mundo acha pobre. Mas não é tio, e é muito, é tio. E muito, mas por que na boca do carioca é sedutor? E na boca do nordestino mostra um empobrecimento, como se fôssemos menores, menos capazes, menos fortes. A gente precisa pensar nisso. É a mesma coisa com a relação à língua inglesa. Você Exatamente. achar que falando inglês você está sendo superior, colocando trade center, né? Sempre colocando delivery no lugar de entrega. Exatamente. Né? Meu Deus do céu, eu não aguento quando eu vejo assim. Eu também não. Eu acho assim. Eu não sou, e compreendo a intenção do meu grande mestre Ariano Suassuna. Eu não sou tão extremista como Ariano, quanto Ariano era. E eu vejo só o seguinte: se nós temos a versão em português, para que vou usar a palavra a versão inglesa? Eu não uso. E eu acho que isso significa uma confiança, uma autoestima, uma afirmação de que é uma língua linda, sonora, generosa. E assim, para quem estuda, a gente percebe como é superior linguisticamente se comparada ao inglês. Você acha que tem possibilidade de um dia shopping virar centro de compras? Ou a gente vai ser pro resto da vida shopping center? Eu acho que nós seremos, porque, como eu disse, é claro que não é que shopping vire centro de compras. O shopping pode deixar de ter esse termo para ter um outro, que a gente ainda nem conhece, por conta dessa mutação, desse elemento vivo que é a língua. Mas não acredito, por algumas razões. Centro de compras é uma expressão mais comprida. E nós estamos buscando de reduzir, de ser mais objetivo. Sabe? Eu acho que a concisão. Paul Valéry tem uma frase linda e eu concordo plenamente com ele. Ele diz assim: se você tiver dúvida entre duas palavras, escolha sempre a mais simples. Mas se a sua dúvida estiver entre duas palavras simples, escolha sempre a mais curta. Porque objetividade e concisão é qualidade de vida. Para quem fala, para quem escreve, mas também para quem ouve e para quem lê. Ai, que dica maravilhosa, essa eu amei. Agora a gente está já chegando ao finalzinho e eu quero outra dica para a gente encerrar, para você dizer assim, você quer escrever bem, o que é que você deve fazer? Eu vou no clichê mais básico, que todos aqui já ouviram, não vão ouvir nenhuma novidade da minha parte. Leia. A leitura é adubo do bom texto. Quem lê muito, escreve bem. Quem lê muito, fala de forma muito articulada. São pessoas mais interessantes, mais criativas, mais bem informadas. E se a escola não conseguiu despertar em você o leitor que você tem dentro de si, coloque esse desafio para você, 15 minutinhos antes de dormir. E comece pela leitura que vai fazer com que você seja um profissional mais bem-sucedido, porque a gente precisa ler sobre a nossa área. Mas, se você tiver tempo mesmo, não busque ler para o seu ambiente profissional. Busque ler para descobrir a beleza que é a leitura. O que é você conseguir viajar para qualquer lugar do mundo sem sair da sua cama. Porque eu acho que toda vez que me pedirem uma dica, eu vou dizer que a leitura é a melhor herança para o filho, para o afilhado, para o sobrinho, para o amor da sua vida. Investe em leitura porque investe em você, em qualidade de vida. Gente, esse RJ Entrevista contou com o apoio da Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco.